Agora foi. Aê! Agora sim. Oi, Milene. Oiê, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Poxa, desde que você se tornou famoso, é difícil conversar com você, que sou Ah, famoso nada, poxa. A correria famoso. do dia a dia. Entendo, entendo, entendo. É, tá tudo certo, né? O áudio aqui. Tá, tá. Quem dera se eu tivesse essa correria. Mas enfim, uma hora Mas chega. logo vai ter. Logo vai ter, tenho certeza. Ai, vamos começando. Vou apresentar para Vamos. quem não conhece, o Vinícius é estudante de jornalismo, assim como eu. Já participou do PU como assessoria de imprensa e hoje ele é produtor do Primeiro Impacto e do SBT Notícias. Isso. Pegou meu lugar, mas enfim, também tem costume. Vamos. Ué, tem gente que não tá me ouvindo? Ah, meu Deus. Não tá ouvindo? Aqui tá tudo certo. Eu tô ouvindo. Ah, então é problema da pessoa. Desculpa. E tá na Rede Massa aí todos os dias. Quem acompanhou a Redação Massa News já viu o rostinho dele, mas nos conte por que decidiu cursar jornalismo? Ai, ai, ai. Logo de cara essa pergunta, hein? Peguei. É, primeiro, eu agradeço o convite. Muito legal estar aqui contigo. Obrigado. Eu vi que várias pessoas já passaram por esse quadro, né? Aham. Profissionais da nossa imprensa do Paraná, aí o último foi o Riva, né? Acompanhei um pouquinho da entrevista só para saber como que funciona. Mas vamos lá. Eu escolhi jornalismo desde muito pequeno, assim. Porém, eu não tinha certeza se era realmente o que eu queria, se era o momento sair do ensino médio e começar a faculdade de jornalismo. Eu brinco que o jornalismo esbarrou na minha vida lá no sexto ano do ensino fundamental, quando eu estudava no Colégio Brasílio, quando uma equipe do Globo Educação, um antigo programa da Rede Globo, um programa que passava no sábado de manhã ali, depois do Telecursos 2000, essa equipe Nossa, veio a Curitiba para faz tempo. fazer, Faz faz um tempo. pouquinho de tempo aí, essa equipe veio a Curitiba para fazer uma matéria, uma comparação entre o Colégio Estadual do Paraná, o CEP, lá no Alto da Glória, com um colégio de um bairro periférico, que era o Colégio Brasílio, na cidade industrial, no bairro SIC. E aí eu lembro que eu fiquei muito animado com a vinda deles, porque eu nunca tive um contato com uma equipe de televisão. E eles vieram a Curitiba e vieram de van, uma equipe muito completa, várias pessoas. E quando eles chegaram em frente ao colégio, eu estava chegando para aula, então ali o contato já, opa, eles não sabiam por onde entrar, e eu já fui, não, vocês podem entrar por aqui e tal. E nessa de conversar, é, um dos professores do colégio, na época eu participava de um contraturno chamado Mais Educação, um projeto de aula de música, judô, matemática, um projeto interclasse ali. E um dos professores desse projeto me indicou para acompanhar a equipe nas gravações no colégio. Falou, não, vai você já conversou com eles, e por incrível que pareça, não tinha feito uma semana que eu estava no projeto. Então, assim, estava muito recente e acompanhei, e nessa de acompanhar, eles pediram para que eu apresentasse o colégio, mas sendo um repórter. Então tinha uma colega minha que era a cinegrafista, o repórter cinematográfico, e eu era o repórter, né? Falava, apresentava os espaços, né? Olha, aqui é a quadra, é usada para o esporte, mas também o pessoal usa para reuniões, enfim. Fui mostrando laboratório de informática, fui mostrando tudo que o colégio tinha
para oferecer de especial, né, para o programa da Globo. Depois esse programa foi ao ar. No meu perfil tem um trechinho ali, era bem pequenininho. E foi aí que começou a despertar dentro de mim a paixão pelo jornalismo. Até na época eu tinha um professor de física e matemática, o professor Luiz Antônio. Ele me chamava de jornalista já me intitulou ali. E aí eu falei, não, vamos pensar aí, jornalismo. E antes disso eu já era apaixonado por televisão. Sempre fui apaixonado pelo SBT, eu cresci assistindo o SBT. E eu sou SBTista, né? O fã-clube do SBT, eu sou SBTista, faço parte. E aí, né, nessa mesma época, tinha alguma coisa no meu coração que despertava o interesse pela história, pelo magistério. Sempre gostei da postura do professor, da licenciatura, do magistério em si, do ensinar, dar um pouco de si para o outro. E aí despertou assim um desejo de cursar história. Desde o sexto ano do ensino fundamental até o segundo semestre do terceirão, porque eu ainda não tinha decidido se era história ou jornalismo. E uma coisa completa a outra, né? Porque para você ser jornalista, você precisa ser um bom historiador. Você precisa contar boas histórias, você precisa entender o contexto histórico. Acabou que eu tive algumas interferências de professores, alguns que me apoiaram bastante em seguir a carreira da licenciatura, mas na época nós estávamos vivendo uma situação no Paraná de desvalorização do profissional da educação e episódios recentes de massacre aos professores, enfim. E aí eu falei, não, acho que vamos pelo jornalismo e depois, uma outra oportunidade, quem sabe, né, curso História. E aí no segundo semestre do terceirão eu precisava decidir o que fazer, porque a onda de vestibular estava chegando, a minha sala preparou uma camiseta de formatura, precisava ter o nome atrás e o curso que você escolheu. E eu, história e jornalismo, né? E tinha gente que colocava duas opções. Eu falei, não vou pôr duas, né? Vou pôr uma só. E aí eu tive uma professora bem especial, professora Marley Malinowski. Ela é doutora, coordenadora do ensino à distância da Tuiuti do Paraná. E a Marley me levou até a Tuiuti para conversar com o professor Fábio Witzki, que é o atual coordenador do curso de jornalismo lá. Ele me mostrou os laboratórios e foi entrar no laboratório que eu tive a certeza, não, é aqui que eu quero, é jornalismo, quero trabalhar com isso. E aí aconteceu, assim, foi um romance com jornalismo. E aí desde o primeiro dia de aula sempre deixei muito claro que eu estava ali fazendo jornalismo para trabalhar em televisão, né? Eu cheguei no primeiro dia de aula, perguntaram o que vocês querem com jornalismo? Aí muitos falavam, quero jornalismo para trabalhar em rádio, quero jornalismo para trabalhar com impresso. Outros, eu quero cobrir guerra. Aí chegou a minha vez, né? Eu quero jornalismo para trabalhar em televisão, mas eu quero trabalhar no SBT. Fui bem certeiro, assim, no que eu queria. Sempre foi meu sonho. E aí os professores brincam até hoje, assim, porque eu fui muito direto no que eu queria. Os meus colegas falam, né? Você já tinha detalhado o que você queria. E aí, essa foi a minha história. Jornalismo surgiu com o desejo de querer um pouco mudar o mundo. Ajudar a mudar, pelo menos. Dar voz àqueles Sim, que não têm. sim, exatamente isso. Para mim já foi um pouquinho diferente. Em fevereiro de 2015, eu fui assistir o Tribuna da Massa. Eu entrei no Olha cinema, só. passei na frente da câmera, falei na frente da câmera. Já estava decidida que eu queria a Rede Massa. Nada de a Rede Massa. Nada, mas nada. Pode aparecer 300 propostas, eu recuso todas. Eu quero a Rede Massa. Porque eu me identifico.
Não só pelo É isso jornalismo, aí. mas no SBT em si. Eu me Uhum. identifico com os programas, eu me identifico com as novelas mexicanas. Ah, Mas já saí do ensino médio já com o pé na faculdade, já botando para quebrar, que era TV que eu quero e TV que vou ficar e acabou. Não é, sou tão imbecil esse, assim. esse objetivo é muito legal porque é um diferencial. As pessoas entram na faculdade de jornalismo querendo muitas vezes fazer cinema ou ser famoso, ou porque tem jornalista na família e meu pai, sei lá, quer que eu seja jornalista. E as pessoas, os profissionais, os acadêmicos que entram na faculdade do jornalismo tendo um objetivo em vista, eu quero aquele lugar e almeja aquilo, tem um diferencial, tem um toque especial ali. Você já sabe o rumo que você quer e você vai lutar por aquilo. Né? Eu também tive outras oportunidades antes de entrar na Rede Massa. Eu recusei 3 oportunidades de estágio. Até uma delas, uma empresa concorre com a gente hoje, mas eu queria a Rede Massa, né? E é muito legal isso, porque você tá com o teu objetivo ali, né? E que com certeza vai alcançar, não tenho dúvida. É, mesmo que o destino tenha me levado aí mais pro direito, por enquanto, mas pelo menos a rede massa eu quero. Eu vou e eu vou conseguir. Isso aí. É, assim, como que foi para você a experiência de ser assessor de imprensa no parlamento universitário? Olha, eu estava no primeiro ano da faculdade, nas primeiras férias universitárias da minha vida. Aí na época eu estudava na Positivo, né? Eu mudei, vim para Tuiuti agora por conta de conciliar horário com estudo, faculdade, com trabalho, enfim. Mas na época eu estava na Positivo. E na Positivo a gente tinha um grupo no Facebook, um grupo de alunos, onde os professores postavam algumas atividades assim, extracurriculares, de horas complementares, programas, enfim, algumas coisas que a gente poderia participar ali nas férias, que contaria a hora complementar. E eu sempre gostei de política. Sempre gostei de política. No meu ensino médio, ensino fundamental, eu sempre gostei de política. Além de televisão, eu gosto de jornalismo político. Esse ano, em especial, eu tô falando que eu odeio jornalismo político, assim, porque nossa política tá bizarra. Mas isso não vem ao caso. É, Fui convidado, então, me inscrevi para participar do parlamento universitário e aí fui selecionado, né? Na Positiva a gente tem uma seleção, porque eram pouquinhas vagas para muitos alunos que queriam. E aí acho que a professora usou de algum critério ali, de afinidade com o tema, algo assim. E aí fui para ser assessor de imprensa, né, do parlamento universitário. Chegando lá, eu não estava entendendo muito bem o que estava rolando, né? Aí eu fui entender o que era o parlamento universitário, fui estudar o que era, qual a afinidade dele, enfim. Fiz algumas entrevistas, foi a primeira entrevista, primeira matéria que eu fiz na minha vida que foi para a Gazeta, a matéria que foi para um veículo famoso, né? A professora Kátia Brembati abriu espaços na Gazeta para que os acadêmicos da Positivo e até de outras universidades escrevessem matérias contando o que estava rolando ali no parlamento universitário. E a minha matéria fechou, foi uma semana não foi uma semana, porque teve um fim de semana no meio, mas fechou aquele período do parlamento. Foi no último dia a minha matéria, que foi sobre os jovens na política, né, os novos rostos que nós viríamos nos próximos anos concorrendo a cargos públicos, né? O que a gente viu. A gente viu vários colegas nossos do parlamento universitário sendo candidatos, né? Até agora, nessa eleição, tem alguns aí que vão disputar uma vaga ali na Assembleia Legislativa, uma cadeira lá. Mas, assim, foi uma experiência única, contou muito, principalmente para o currículo, porque quando você é estudante, você não tem muita coisa para pôr no teu currículo.
Então você tem que ir caçando ali, um pouquinho aqui, um aqui, e eu acho que foi um diferencial grande ali. E graças ao parlamento, tendo ali participado do parlamento, eu fui convidado depois para fazer um freela para um vereador aqui de Curitiba. Fiquei fazendo freela para ele por alguns meses, na parte de assessoria de imprensa. Aí veio a oportunidade de trabalhar com ele, mas eu já estava na Rede Massa e abrir mão de um sonho é um pouco difícil. Pois Mas é. foi isso, o parlamento me ajudou muito. Eu percebi que no começo você chegava lá perdido. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ai, O que tá rolando, né? Porque eu não tinha participado nenhuma vez, né? Não tinha, nunca tinha ido. nossa, e da minha faculdade só foi eu e o Gabriel Prado. Só. E quem mais participou fui eu. Mas enfim. Uhum, Ai, ai. Foi bem legal. legal. Agora vamos entrar no último ano de faculdade. Como que tá indo o teu TCC? Que o Aí o meu tá bicho um pega. desastre, mas... Ai, ai, ai. Aí o bicho pega, último ano da faculdade. Vamos lá. Comecei a desenvolver o meu pré-projeto de TCC no segundo semestre do ano passado. A gente estava de férias e aí eu resolvi abrir o programa de ementas das disciplinas, a descrição das disciplinas do próximo semestre. Né? Eu gosto sempre de saber o que eu vou estudar no semestre, então eu quero saber o que tem na biografia básica, Traduzindo, na curioso. bibliografia básica e tudo mais, né? E aí, abri uma disciplina chamada... Não vou lembrar a disciplina. Não vou lembrar. Não vou lembrar o nome. Era uma disciplina, assim, teórica, de normas. Eu vou lembrar esse nome, mas é um nominho diferente. E aí, dentro dessa disciplina, já estavam os cronogramas ali do pré-projeto do TCC, para entregar. Aí eu entrei em um desespero porque eu não tinha tema. O que eu vou tratar no meu TCC? Eu não pensei nisso. Não pensei até agora. Eu sou muito de viver o hoje. Antes, eu era muito ansioso, né? Mas eu gosto de viver o hoje. Tô vivendo aqui, tô pensando no hoje. Amanhã, deixo amanhã. E eu falei, meu Deus, os professores tinham que ter preparado a gente. Pelo menos um semestre antes tinham que falar, ó, no próximo semestre vocês vão ter essa disciplina aqui, que vocês vão apresentar o pré-projeto de TCC. E não rolou isso. Não rolou. Aí, beleza. Começaram as aulas. Primeira aula do segundo semestre, a bendita disciplina do pré-projeto. Um dia antes eu estava tomando banho e pensando no TCC. Eu falo que as minhas ideias surgem mais no banho, assim, desperto ali. E aí eu pensei, poxa, eu acho que no meu TCC eu poderia falar sobre queimaduras. Queimaduras, porque é um tema que tem relação comigo, né? Eu fui vítima de queimadura na minha infância. Mas era só um tema, assim. Não estava estruturado, não tinha um gancho, queimaduras. Na primeira aula, no dia seguinte, na primeira aula, a professora perguntou: e aí, quais os temas de vocês? E era a aula EAD, ninguém abriu o microfone. Eu falei, eu vou abrir. Vou abrir. Fui o único que tinha o tema. O pessoal estava meio decidindo ainda, né? E aí fui fundamentando o tema e tal. Beleza, entreguei o pré-projeto, tranquilo. Vim para Tuiuti esse ano, em 2022. E com o tema já todo estruturado. E fiz a monografia, o trabalho teórico, em cima do tema, que é uma grande reportagem televisiva de alerta e prevenção a queimaduras em crianças e adolescentes, né? O TCC 1, o teórico, 2, o produto, que é a grande reportagem. A professora adorou, assim, o tema, minha orientadora. A minha orientadora gostou bastante. A gente fundamentou bem o tema.
E na Tuiuti, você precisava entregar o teu trabalho teórico com até 50 páginas. Nesse Ai, primeiro sim. semestre que passou. Ai, sim. Mas os meus capítulos foram surgindo e surgindo e surgindo. E eu fui escrevendo, escrevendo, que fechou o trabalho com 10 capítulos. 98 páginas. E não tinha da Caramba. onde tirar. Eu resumindo, 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 eu fui discorrendo o tema, pilhas e pilhas de livros. Tem vários livros aqui que eu usei no TCC. Citações, trechos de grandes reportagens, enfim. E aí eu já estava com medo, assim, no sentido de que a parecerista, que iria avaliar o meu TCC, não a minha coordenadora, ela recebesse o projeto e pensasse que fosse um afronte. Poxa, a faculdade está pedindo 50 páginas, você me entrega 98, né? Aí eu fiquei com um pouco de medo, assim, nesse sentido, né? De descumprir essa norma que era as 50 páginas. Mas não dava 50 páginas, né, gente? O trabalho de TCC, não, né? Queria chegar a uns... Ele vai chegar a uns cento e tantas, porque tem todo o roteiro da grande reportagem para pôr ainda. Aí, beleza. Teve o dia do parecer. Minha professora orientadora Fernanda Carraro me orientou. E a parecerista a Miriam Gasparim, colunista da Band News, da Rádio Band News. A Miriam me fez 3 perguntas no dia do parecer. Eu não conhecia a Miriam, só ouvia falar do blog da Miriam Gasparim, das colunas de negócios da Miriam Gasparim, mas não conhecia a professora Miriam. Chegando lá, me apresentei, né, marcamos o parecer, e ela me fez as 3 perguntas. A primeira é se eu havia estudado na Positivo, porque nos agradecimentos eu cito alguns professores da Positivo que me ajudaram a fundamentar o meu TCC. Então eu disse a ela que sim, que estava vindo da Positivo para a Tuiuti, por conta do trabalho, uma nova oportunidade, não conseguia conciliar horário, enfim. Daí ela, legal. A segunda pergunta foi se o meu trabalho já veio pronto de lá. Eu fiquei um pouco assustado, assim, mas aí ela fiquei um pouco assustado. Falei, não, professora, eu desenvolvi o trabalho todo aqui. E aí ela me espantou, dizendo, nossa, o teu trabalho está muito organizado, está muito perfeito. Por isso eu achei que já tinha passado por um avaliador. Aí fiquei no céu, né? Falei, nossa, muito obrigado. E a terceira pergunta que ela me fez era a minha relação com o tema. Porque é muito difícil alguém que não tenha um vínculo, que não tenha relação com queimaduras, desenvolver um trabalho baseado nisso. Aí eu disse a ela que eu fui vítima de queimadura na minha infância, quando eu tinha 6 anos. Era um tema que estava guardado dentro de mim por muito tempo. Nunca gostei de falar sobre queimadura. Nunca gostei de explicar para as pessoas, porque eu tenho queimadura na mão. E as pessoas... hoje nem tanto, porque a gente tem que usar uma pomada clareadora, né? Para clarear. Mas antes, quando era mais visível, as pessoas perguntavam, né? E o erro do ser humano acho que se referir a alguém pelos defeitos, né? Não que isso seja um defeito, mas é uma cicatriz assim que machuca, né? E as pessoas, nossa, o que aconteceu na sua mão? Já iam assim. Fum. Aí minha resposta era sempre a mesma. E é uma longa história, não vai dar para eu te contar agora. Me E conta aí ficou depois. nisso, né? Eu cansava de explicar. Porque pensa, conhecendo pessoas em universidade, família, igreja, bairro, trabalhos que eu fiz antes, para todo esse povo eu tinha que contar a mesma história. Aí eu ligava um botãozinho para quem eu queria contar, que me perguntava, ligava um botãozinho, engatava a primeira marcha e era automático a história. E pronto. Quando eu não queria contar, era uma longa história, não posso contar agora. E aí esse tema ficou guardado dentro de mim. Nunca gostei muito de falar, né?
Porque por conta da queimadura, por exemplo, não posso ir à praia e ficar sem camisa, porque eu tenho a queimadura na barriga. Então não posso pegar sol, né? E aí, não que ela impediu que eu fizesse algumas coisas na minha infância, mas que aquilo foi um empecilho para muitas coisas. E, enfim, essa foi a minha relação com o tema, contei para ela, recebi a nota do TCC 1, né? Foi 10, graças a Deus, estava um pouco com medo, e ela leu as 98 páginas, e além disso eu analisei os 3 telejornais, os 3 principais telejornais do estado, para falar como a mídia aborda casos de queimaduras em crianças e adolescentes, e se abordam. Porque a minha reportagem ela vem para quebrar um paradigma de que queimaduras em crianças e adolescentes são faladas na televisão apenas como notícia factual e não como uma reportagem de alerta, uma reportagem de jornalismo educativo. Então, era esse o paradigma que eu queria quebrar e eu precisava ter uma fundamentação. Fiz a análise, era o Boa Noite Paraná, o SBT Paraná e o RIC Notícias Noite. Analisei os 3 em um método da semana construída, que é um método que a professora Sandra Nodari, lá da Positivo, me explicou como construir. Eu analisei 10 edições dos telejornais que correspondiam ao espelho do ano todo daquele telejornal. E nas 10 edições, ou seja, no ano de 2021, analisei as edições do ano passado, nenhum telejornal tratou queimaduras em crianças e adolescentes. Então, o meu produto veio para resolver o X da questão, né? Aí entrei de férias, agora, no 8º período, temos o TCC 2, que é, de fato, a grande reportagem. É a produção, é o roteiro, é as entrevistas, as gravações, a decupagem, a edição, é a banca examinadora. Aí, de fato, é o finalmente. Mas tá assim, meu cronograma tá pronto, tem lá o passo a passo do que eu preciso desenvolver e tá encaminhado. Acho que vai dar certo. Nossa, eu fiquei com vergonha porque meu TCC tá horrível. Tô num desespero, tô numa crise de Mas, ansiedade. Porque não é mas o possível. TCC completo ou o teórico? A qualificação. O teórico. É porque é dividido em projeto, qualificação e defesa. Tem que entregar a qualificação. A qualificação é até 25 páginas, está dando 30. Ah, não, mas então não precisa entrar em desespero. Pensa, é melhor Mas eu tô tirar entrando em do que desespero faltar. porque tá meio difícil. Eu escrevo, a professora fala que não tá bom, mas eu escrevo de acordo com o que a professora falou, daí fica confuso. A orientadora, eu falo que eu fui meio no escuro, né? Lá na Positiva eu tinha 2 opções de professores que eu queria que fossem meus orientadores. Vim para Tuiuti e aí eu não tive opção. Tive várias recomendações e graças a Deus essa professora que os colegas da Tuiuti recomendaram foi a minha orientadora. E assim, tem que ter uma afinidade muito grande com o orientador. Nossa, sim, Porque ele verdade. precisa entender o teu esforço, todo o teu esforço, o que você está dedicando àquilo. E às vezes o que ele pede para tirar, o teu parecerista, avaliador, vai perguntar o porquê aquilo não estava ali. Aconteceu com um amigo meu semelhante, assim. Né? E a resposta é claro, meu orientador pediu para tirar. Mas é normal, é o ano do estresse, da O mudança de ano do humor. estresse. Socorro. A gente muda o humor muito rápido, porque só a gente mesmo que tá ali sabe como é a pressão de ter que entregar um projeto de conclusão de curso, se cobrar em tirar uma nota 10 porque eu me cobro. Eu digo que 9,8 eu não quero tirar 9,8, Já 9,9 não. passar para Eu quase preciso final. do 10, né? Isso eu não me E cobro. aí, só a gente Só sabe quero tudo isso que a passar. gente passa, né? Exatamente.
Eu não, se eu me cobrar aí, que hora? Eu tirando um 7, um 8, um 9, um 10, tá bom. Vamos pra defesa. Daí na defesa é 10. Por enquanto eu quero passar. É, isso aí. Então, óbvio Você dizer se que eu forma esse ano. Uhum. Pra não Esse ano. dizer que eu tinha, não tinha um tema definido, eu tinha um tema definido. Pesquisei, fui atrás, busquei. Tirei 8 no projeto científico. Daí tá, vamos Uhum. pra qualificação. A professora, minha orientadora querida, orientadora, eu amo ela, mas às vezes torra a minha paciência. Ela leu assim e falou: não dá para fazer isso porque é tese de mestrado. É para 4 anos, você só tem 8 meses. Eu pensei: putz, Nossa! o que eu vou fazer? Eu tive que trocar. Aí agora que eu tô assim, E qual que é o tema hoje? conseguindo. O meu tema atual é a cobertura do Jornal Nacional das eleições de 2002. Como eu, 2002? como eu saí do. É que eu queria política, queria história e queria o telejornalismo. Como que eu ia conciliar tudo? No começo eu tinha pensado a cobertura de 3 telejornais na ditadura. Uhum. Ok? De passado. Mas agora eu tive que mudar. Eu não Uhum. queria deixar nenhum E, e, dos assuntos de lado. uhum. E você vai produzir o qual, o que que você vai fazer de produto? Monografia. Monografia. Ah, Monografia. monografia. Ah, é legal, É que legal. tem. É Valia que até um tal. livro reportagem sobre isso. Eu posso pensar depois, mas É. o Ninter é dividido em monografia e produto. Dos acho que 8 que estão se formando comigo, só eu e Ah, mais um que tem monografia, o resto é tudo produto. Ah, é, ai, monografia. É. Eu particular, eu gosto da escrita acadêmica. É a área, eu quero seguir a área acadêmica, mas eu acho que o produto é um pouco mais fácil do que a monografia. Monografia você precisa ter muita concentração, muitas referências, enfim. E aí o meu tema se aplica também à grande reportagem, então fui por ali. é, como eu estava dizendo antes de dar uma travadinha aí, que a sua internet deu uma travada. Não Ah, sei se travou. foi a sua, ó, deu uma travadinha. Opa, É, tá. produto não é mais fácil. É muito mais trabalhoso. Tem que ter muita atenção. Monografia que chega a ser um pouquinho mais fácil que o produto. O produto tem que ser uma coisa Depende da bem. afinidade, assim, né? Mas tem que ser uma coisa bem original e tem que, nossa, se aprofundar demais para fazer. Por isso que eu admirei quando você Uhum. tirou um 10. Caramba, é difícil. Não, mas veja, na monografia, né? No produto vamos. Acho que o 10 vem, quer dizer, eu quero. Ai, ai. Pensa Mas positivo, né? o Quer TCC é corrigir, isso. mas pensa positivo. Penso positivo. Pensar na concorrente aqui. Falando nisso, como que foi mudar de faculdade? Você estava no positivo, foi para Tuiuti? Qual a diferença que você sentiu? Olha, Porque primeiro que foi um não sei se período. a grade bateu para atualizar. Ah, sim, sim. Aham. É, primeiro que foi um período de aceitar que eu precisava mudar de universidade. Começou aí. Acho que foram uns 2 meses. Não, mais. Não, uns 2 meses para eu aceitar que eu precisava mudar de universidade. Porque. Por que que eu mudei? Eu estudava de manhã na Positivo e a Positivo não tinha a minha série, o meu semestre à noite. Na época eu estava no portal, no Massa News, e a Rede Massa, a TV, me convidou para fazer parte da produção do Primeiro Impacto, que é o primeiro jornal da manhã. E o Primeiro Impacto entrava na época às 6h55, hoje entra às 6h30.
eu teria que entrar na TV às 6. Então, não dava para ficar na positivo. Aí eu até pensei em trancar o ano de 2022 e voltar em 2023 à noite, porque aí sim teria o 7º período à noite, mas aí com outra turma, enfim, com outras pessoas. Só que também não era viável. Não era viável porque eu quero me formar logo, preciso do meu diploma, e, enfim. Fui para Tuiuti, conversei antes com, com os coordenadores da Positivo, pedi opinião de professor. Aí fui para Tuiuti e conversei com o coordenador de lá. Eu queria simular a minha grade. Né? Informalmente, ele fez a simulação. Várias disciplinas deram equivalência. Algumas disciplinas que eu tinha feito no 5º período, lá na Tuiuti é no 7º. Então, algumas coisas deu equivalência. Algumas não, todas deram equivalência. Ele montou a grade. Esse é o semestre que eu tô mais ferradinho, assim, sabe? Porque no semestre passado eu tinha aula terça e quinta. Eu tinha 3 matérias. Eram 3? Eram 3. Terça e quinta. Esse semestre eu tenho aula segunda, terça, quarta e sexta. Meu Deus. Um pouco puxado, né? Para quem tem que acordar 4h40 da manhã e em alguns dias sair da universidade 10h40 da noite, chegar em casa quase meia-noite para dormir um pouco e tá lá na TV às 6. É umas coisas que eu digo que os perrengues que as pessoas não veem. O que a gente passa para fazer o que gosta. Mas aí fui para Tuiuti e tô levando, né? Fui bem recebido lá. Lógico que tem, em relação assim à estrutura, tem um pouquinho de diferença, sim. Mas os níveis de professores são ótimos, né? Professores que trabalham na área, professores doutores, professores mestres, e eu acho que isso é essencial. E é aquilo, o aluno que faz a universidade, né? Então, não adianta você estudar lá em uma universidade nota 5 no MEC, uma PUC da vida, só para dizer que se formou na PUC e não ser um bom profissional, né? Você pode estudar no que a gente costuma dizer de unisquina, as universidades pequenininhas, você pode estudar lá e você vai ter o diploma do mesmo jeito. E digo mais, na hora de te contratar, o teu coordenador, o teu gerente, ele não vai pedir boletim da universidade, as notas, e não vai pedir também o nome. Ah, mas você se formou onde? Não vai pedir isso aí, não. Não vai querer a tua experiência. Então, foi isso que eu precisei aceitar para daí trocar. E aí sim me matricular na Tuiuti. Tô bem feliz lá. Tô gostando bastante. Inclusive tem uma professora minha que dá aula no Tuiuti. E eu pensando que minha primeira ideia era ir para o Tuiuti, mas por questões não fui para a Uninter. Essa professora, a voz dela é igualzinha da Aracida Top Term. Mas igualzinha. É a Eu acho que eu professora Mônica conheço. Forte. Professora Mônica. Forte. E ela é professora. Eu não conheço ela presencialmente. Em falar nisso, eu não respondi ela no WhatsApp agora que eu tô lembrando. A gente conversou ontem. Que eu quero marcar uma conversa para ela para entender um pouquinho do mestrado na Tuiuti. E ela é uma das professoras do mestrado, né? Ela é doutora em jornalismo. E assim... Ela já trabalhou em tudo que é lugar, já trabalhou em emissora, já é assim, top de linha. Eu pensei nela como minha orientadora, mas não. Escolhi a outra. Porque as aulas, mesmo que fosse só teoria, eu não conseguia ficar prestando atenção. Desculpa, mas era chato. Uhum. Extremamente chato. Mas ela é uma ótima pessoa. É que eu... Uhum. É que é aquilo. São professores que vêm da linha de mestrado. E o mestrado é isso. É teórico, né? Então eles já estão acostumados com teoria.
E a universidade, eu defendo muito a prática. Tanto que as pessoas às vezes perguntam, o teu, por exemplo, é semipresencial, não é? O teu É. curso? Uhum. Semipresencial. Tem pessoas que perguntam do EAD. Você me aconselha a fazer jornalismo EAD? Eu digo, olha, você vai perder toda a tua prática. No semipresencial, você tem a oportunidade de ir até a universidade, de usar os laboratórios da universidade, enfim. No EAD, não. Então, assim, eu defendo muito a prática no jornalismo, porque é só com a prática que a gente vai aprender. E o que mais forma o acadêmico de jornalismo é o mercado de trabalho. Eu digo hoje que quem está me formando em televisão, em jornalismo, em telejornalismo, é a rede massa. A prática você aprende ali. É. Então, claro, tem que ter a teoria. A gente precisa ter a teoria. Mas só a teoria também não, né? Pois é, né? E eu que só fui ter prática de TV esse ano. Só. Foi 3 aulinhas e só. Mais No nada, mais último. é. É, E a eu minha tive prática telejornalismo no EAD, online, também, muito ruim, muito ruim. na Foi o pandemia. pior Uhum. trabalho que eu já fiz. Eu queria fazer, assim, bem bonitinho, mas foi o pior que eu já fiz. Mas a minha prática está sendo fazer essas lives aqui no Instagram, foi participar do nosso rock, está sendo participar do telejornal Inter, que inclusive eu tenho que entregar uma matéria, mas o TCC não está rolando. Mas tudo a minha prática. De resto, esquece, não tinha, não tinha. Mas, sim, eu prefiro muito estar numa sala de aula do que não estar na sala de aula. Sim. Tanto que eu tô me formando em jornalismo com base nessa experiência, mas eu estou começando a me formar em direito por causa do meu trabalho. Que Ai, legal, ai. que legal. Pensa uma pessoa leiga no assunto, não entende Eu também nada não. de norma, de lei, É, nada. A eu pessoa trabalhei liga, com advogados já. entendi, daí você desliga e fala, não entendi, foi nada, 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 nada. Mas o jornalismo esbarra em algumas coisas do direito. A gente precisa, principalmente jornalismo policial, que é o campo de Curitiba. O forte de Curitiba é o jornalismo policial. Então, é ouvir delegado, é conversar com advogado. A gente precisa ter esse feeling. Pois é. Tanto que, ai, deixa eu até pegar aqui. Fantástico. Achei. Tanto que, quando eu tava no TRE, ganhei esse livro aqui da Ana Zimmer. Da Ana Zimmermann. Direito nos jornais. Que Nossa, o que me legal, não ajudou conheço já esse ainda. livro. Ela estava fazendo uma palestra e Uhum. no final ela falou, tô vendendo um livro por R$ 30. Daí eu comecei a contar a história, porque por ser jornalista, tal, 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 tal. Eu queria muito o livro dela, só que eu não tinha como comprar, porque, né? Estagiário de ensino médio não Sim, recebe nada, nada. quase nada. Ela pegou e me deu um livro autografado. Que legal. Agora, a pergunta principal. Como foi entrar na rede massa? Ai, ai, ai. Pode Essa é a contar, pode principal? contar. Eu Essa é a pensei que a principal. principal era como escolher jornalismo. Por que eu escolhi jornalismo? Também, mas tanto faz. Para advogada pergunta por que decidiu cursar direito, para médico, como eu fiz uma live anterior, por que medicina, por que isso, por que aquilo, por que duas faculdades, por que três, por que quatro. Mas a outra é Ah, mais principal ainda, mas vamos a seguir. principal. Tá. Então, como foi entrar na Rede Massa? Olha, eu estava no terceiro ano da faculdade, em 2000. Não, foi no terceiro ano? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, eu estava no fim do segundo ano. Estava terminando o segundo ano da faculdade, no quarto semestre.
quando a Rede Massa abriu um processo seletivo no site institucional e no LinkedIn para 3 vagas de estágio no departamento digital da TV. Requisitos: estar cursando jornalismo a partir do 5º período. Putz, eu estava no 4º. Isso foi em novembro. Conversei aqui e ali com os meus professores, pedindo opinião. Será que eu devo me candidatar mesmo não estando no 5º período? E a resposta foi sim. Sim, vai, se candidate. Eu me candidatei desde o primeiro. Nunca fui assim. Olha Ô, só, Rede Massa, me contrata. isso aí. E aí me candidatei. O processo seletivo abriu em novembro. Eu comecei na TV em fevereiro. Fui contratado em janeiro. Eu estava na praia. Eu fiz a entrevista de emprego por videochamada. Eu estava na praia. Aí foram 122 candidatos só no LinkedIn para 3 vagas de estágio. Muita gente. Muita gente. Eu costumo dizer que a TV, ela é ainda, ela sempre foi e com certeza sempre será o veículo mais concorrido por pessoas. Algumas por status, querem estar ali por status de aparecer na TV. Outras porque gostam de TV. Beleza. Fiz a entrevista. No mesmo dia, eles me chamaram de novo para fazer mais uma entrevista por videochamada. Disseram assim: olha, você vai ver sangue. Aí, meu Deus. Como se eu nunca tivesse visto É, a série. mas assim, é um segredo, é um segredo. Eu não gosto. Eu fico, me Ah, dá um treco que eu fico pálido, eu não gosto. Daí eu falei: não, ah, não tem mas problema. escolha não vai. Eu vejo sangue. Olha, você vai ver gente atropelada. Aí eu: não, não tem problema. Não, porque uma vez atropelaram um cara aqui na rua e eu vi também. Aí, beleza. Fiz essa segunda entrevista e uma semana depois eles me deram a resposta de que eu havia sido selecionado e que começaria a trabalhar em janeiro. Aí, beleza. Daí, em janeiro, daí mandei mensagem ao RH. Daí já não é mais o contato pelo site, né? Daí era direto com eles. Eles falaram: a gente precisou trocar a, a data para você iniciar e todos os outros, porque a rematrícula da Positivo não tinha saído, eu estava no 4º período ainda. Eu estava em 2022, mas eu não havia feito a rematrícula porque não estava disponível. Eu iria começar em uma... Não sei, acho que eu comecei dia 4, se não me engano. 5 dias antes, a rematrícula estava disponível. Aí me matriculei, ufa, tô no 5º período. Agora sim, posso. Aí comecei no portal do Grupo Massa, no departamento digital. Eu fazia os cortes das matérias que foram ao ar nos programas de Foz do Iguaçu. Então, Tribuna da Massa Foz do Iguaçu, na IP Comunidade, que é um programa local lá, mais cidade. O Destaque, que é um programa de entretenimento. E cortava também alguma coisa de Ponta Grossa, assim, para subir as matérias soltas no YouTube. Fora isso, eu abastecia o portal. O Massa News estava voltando a funcionar. Então ele ficou 1 ano morto, estava ressuscitando. Então eu abastecia o portal com as notícias de Foz do Iguaçu e região. Fiquei 11 meses no portal, trabalhando como estagiário, até que eu recebi em outubro, no final de outubro, começo de novembro, fui na redação. Essa época a gente estava metade home office, metade presencial. A gente ia alguns dias presenciais.
E por conta de todo o isolamento, a redação ficou só o jornalismo. Então, colocaram o digital em outro lugar, o marketing também. Antes era tudo misturado, né? E aí, eu brinco até hoje que bendito café que tinha acabado na sala do maçanismo. Porque se não fosse a garrafa estar vazia, eu não, eu não teria subido na redação para procurar café lá. E lá cruzar com a minha atual gestora, coordenadora de jornalismo. E aí fui lá pegar café na redação, né? Como um bom jornalista que sou, que toma café. E aí a Paty, a Patrícia Cavalari, minha coordenadora, disse, vamos ali conversar um pouquinho, né? Eu achei meio estranho, porque assim, a gente não tinha um contato muito direto pelo fato dela coordenar só a redação e eu ter que responder para o meu coordenador do departamento digital. E aí fui até a sala dela, ela me fez o convite. Ela falou, olha, eu tenho uma vaga assim, assim, assado. Você teria que entrar às 6 da manhã, sair às 2h12. Você vai fazer isso, isso e aquilo. E aí vamos, né? Topei de cara e assim entrei na Rede Massa. Comecei daí só em dezembro, na segunda semana de dezembro, na segunda semana. Na primeira semana, a Rede Massa estreou a sede nova no bairro Parolim. Ainda E quero conhecer. Ainda quero sim, conhecer. sim, temos que ver isso aí, hein? Eu tenho que me informar lá como que funcionam as visitas. E é, A, a Paty falou, quando eu mandei mensagem pra ela a primeira vez, ela falou: Ah, aparece lá na Rede Massa, lá, vamos conversar. Daí foi convite dela, agora nem me respondeu, não responde mais. Tô é uma triste. correria. É uma correria. Eu imagino, porque é bem corrido, né? A Paty, ela é gestora de mais de 60 colaboradores da Rede Massa. Então, pensa, é muito corrido. Mas pode deixar que eu vou me informar como funcionam as visitas. E aí, entrei na segunda semana, uma semana antes, a nova grade de programação tinha estreado. Nova grade, não. Novos estúdios, com um novo apresentador, João Salgado, no Primeiro Impacto. Aí, beleza, produtor do Primeiro Impacto, ajudava ali no Primeiro Impacto e depois no Tribuna da Massa, né? Aí, quando foi em março desse ano, acho que foi em março, porque em maio que estreou o SBT Notícias, acho que foi em março. Veio a notícia de que o Sandro seria contratado, né, pela Rede Massa para apresentar um programa. De início, os rumores que a gente ouvia na redação era que ele viria e que iria apresentar um programa dividindo espaço com Tribuna. Aí depois apresentaram o Sandro, contaram um projeto e tal. E aí a Patrícia disse, né, a minha coordenadora, ó, você vai ficar no Primeiro Impacto e também no SBT Notícias. E tô até hoje, né? Então minha rotina na TV eu chego às 6, das seis às 6h20 eu separo os assuntos do link, que é o ao vivo da repórter, passo para ela qual a ordem, o texto base. De 6h20 até 8h10 eu fico na Switcher, dando a regressiva para o repórter, auxiliando o editor-chefe, precisa disso aqui, precisa daquilo. Monitorando o Ibope, né? A gente tem a audiência em tempo real ali. E aí depois disso, chego na redação, tenho reunião com as praças do interior, para saber o que está rolando nas praças, o que eles têm para oferecer, o que a gente tem para oferecer para eles, uma troca de conteúdo. E daí depois é só produção para o SBT Notícias, que aí eu faço as cabeças do Sandro e o GC dos links do SBT Notícias, os links do Léo Coelho, né? É o repórter nosso do SBT Notícias. E aí passo a ordem para ele também, e a mesma coisa do Primeiro Impacto. Subo, fico lá na Switcher, dou a regressiva para o repórter, monitoro o Ibope em tempo real,
relatório de audiência, enfim. É uma correria, mas é muito legal. Muito legal porque você está ali no coração da TV, né? Você vê o programa nascer. É divertido. Foi assim a minha É, história com a Rede Massa. Tô lá. imagina, imagina. Eu queria, assim, minha rotina, assim, corrida, tá bem corrida. Eu queria, assim, um dia poder acompanhar como funciona lá no Switcher, porque no estúdio é aquela sensação de eu tô em casa. Tá lá em cima, acompanhar a correria. É, Queria muito. Porque eu falo a gente que. a É, gente tem, visita TV, a gente não aham. quer conhecer mais a fundo. Já Não, tem é muito bastante legal. gente para convidar. Gente, hello, povo. A switcher da TV, para quem não sabe, é aonde a gente fala com o apresentador, é onde o DTV, que é o diretor de imagem, troca as câmeras, né, faz os Sim, cortes, coloca VT no ar, coloca vinheta de fundo, chama VT e tal. É onde fica o tanto comando que do jornal. eu, E é um eu lugar, sempre assisti, é muito legal. é, é legal, mas assim, é uma É responsabilidade engraçado. muito grande. Sim, É uma sim. responsabilidade muito grande lá. Porque qualquer Mas erro que dentro da você qualquer erro que você coloca e que você comete pode ali interromper teu telejornal, ou enfim, o apresentador pode se perder. Eu falo que é um lugar assim onde os climas estão. O clima da Switcher, eu falo para as pessoas de lá que é um pouco pesado, mas não para ruim. É pesado porque são pessoas muito concentradas, pessoas comprometidas com o trabalho, com o que fazem, e que nada pode dar errado. Teu jornal exato. tem que ir ao ar, né? Mas assim, é uma delícia, é uma delícia. A correria é grampear repórter, é chamar link de interior, enfim, repórter não chegou no lugar ainda, você precisa mudar o espelho, daí eu auxilio o editor-chefe ali, mas é bem gratificante. Você vê o teu produto final. Você vê ele nascendo, a página do espelho do telejornal toda em branco, depois você vê as linhazinhas nascendo, as retrancas, e aí depois você vê o produto final. Então é bem gratificante. É mesmo. É mesmo. Puxa vida. Nossa, quando eu fui ver o Tribuna da Massa a primeira vez, lá atrás, bem lá atrás, eu senti a experiência de estar com um povo. Porque eu só via os apresentadores com ponto, eu estar com um ponto, falando com Ah, o a ponto? Cida, é, Uhum. falando com a Cida. Nossa Senhora, foi, assim, Era na época sensacional. do Galo, a Cida, né? É, lá atrás, lá atrás. Faz uns 84 anos. É. E qual conselho você deixa para quem quer começar jornalismo, para nós que estamos terminando e que Eita! está na TV? Inspirei. Olha, eu falo que tem que ter muita persistência. Você precisa persistir muito no que você quer. Traçar o teu objetivo e ir em busca do teu sonho, né? Por exemplo, tem um vídeo que o Lucas Rocha, o apresentador de Tribuna, postou ontem no Instagram dele, que deu um chacoalhão, assim, sabe? Ele fala: Ei, levanta dessa cadeira, vai em busca do teu sonho. E eu assisti aquele vídeo e eu falo, eu pensei, né? Muitas pessoas precisam ouvir isso, porque a gente precisa ir em busca do nosso sonho. E assim, para os jornalistas, os acadêmicos que estão entrando agora, é usar na faculdade, é ser o diferente. Não é ser aquele aluno padrãozinho que só cumpre prazos, que, enfim, você tem uma oportunidade de participar de um parlamento universitário, vai para o parlamento. Tem a oportunidade de fazer estágio voluntário. Você está no primeiro ano da faculdade, mas não vamos pagar nada. Mas
é uma oportunidade. Eu conheço pessoas que fizeram estágio voluntário em uma emissora aqui de Curitiba, que hoje trabalham na área, foi a porta de entrada para a área. Então, assim, é persistir, é lutar pelos sonhos e acreditar no jornalismo. Porque se nós, jornalistas, não acreditássemos no poder que a comunicação tem, a gente tem a comunicação, a gente tem o microfone na nossa mão, né? O poder da comunicação. E é aquilo que a gente fala das penas, né? Espalhar uma informação, como você abrir um travesseiro de penas, jogar do alto do prédio. Vão cair várias, 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 várias. Imagina se essa informação for falsa. Como é que você vai depois pegar uma por Nossa, uma e corrigir? Então a gente tem o poder na nossa mão, né? Então é persistir. É persistir, é acreditar que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E o jornalismo, gente, defender o jornalismo. O jornalismo é tão atacado, a nossa classe é tão atacada hoje em dia, perdeu-se a valorização da imprensa, né? Hoje uma mensagem no WhatsApp vale mais do que um texto, né? é. Uma fake news hoje em dia vale mais do que uma matéria que foi apurada, que foi editada, que foi publicada, que foi avaliada, que foi discutida. Criou-se a matéria na reunião de pauta. E hoje em dia as fake news estão aí. Então é acreditar. E para as pessoas que querem televisão, tem que persistir. Tem que persistir, tem que se jogar. Qualquer vaga que abre tem que se candidatar. Banco de talentos, tudo, tudo, tudo. E atualizar, acompanhar e mostrar que você tem interesse, né? Vai ser difícil? Vai. Porque é um meio onde tem muitas pessoas que estão ali há muitos e muitos anos, que fazem a mesma coisa há muitos e muitos anos, que se formaram há muitos e muitos anos e não estão abertos ao novo. Não estão abertos a receber recém-formados para mudar, para tentar mudar. Então, graças a Deus na Rede Massa, a gente tem total apoio, total aval de levar sugestão. Mas eu conheço colegas que trabalham em outras emissoras que não, né? O recém-formado sofre muito preconceito por ele estar fresco na profissão. Porque fulano tem 50 anos de jornalismo e você só tem quantos? De formado nem um mês. É complicado. Mas eu tenho certeza que a força dos novos jornalistas vão mudar essa sociedade. É. Tem que persistir mesmo. Só eu sei Persistir. o tanto que eu tô persistindo, tanto de não que eu tô levando. Mas Nossa, já vem o sim. eu Ele já me vem. dediquei a tudo. Tudo que é tipo de vaga. Sempre levo um não. Sempre. Eu acho que estágio é mais concorrido, né? Estágio. Todo mundo tem que fazer estágio, estágio obrigatório. Me candidatei a estágio, já me candidatei pro digital, já me candidatei pro produtor executivo, já me candidatei a tudo. Levei um não pra tudo. É, Assim, tem que é persistir. só uma oportunidade de mostrar que eu posso. E poxa, a pessoa olha o currículo, não tem tanta experiência assim. A outra, já participou de tanta coisa, tá numa faculdade renomada e tal, vamos chamar A ele. Então, seleção. eu fico meio triste, porque, poxa, a faculdade é igual, forma igual, Sim, só que tem mais prático. Eu não tenho culpa. é, Quem tá isso é verdade. agora pegou a época das aulas EAD, aula em pandemia. E aí? Sim, e eles vão estar muito mais preparados que a Ninguém, gente. ninguém valoriza isso. É, Valorizasse um pouquinho assim, teria mais oportunidades. sim, Não, sim, como eu tô de fora, mas você dentro é outros 500. sim. Não, tem que valorizar. Tem que valorizar. Quando você entra, você tem que valorizar, porque, veja, foram 122 candidatos para 3 vagas. 118, 19, 20, 21. Não, eu sou ruim de conta.
119 ficaram para 119. trás. Ficaram para trás. Eu, com E, certeza, poxa, fui uma dessas 119 era o sonho de alguém também. Então, eu falo que eu entro na Rede Massa todos os dias como se fosse o meu primeiro dia de trabalho. Com a mesma animação, o mesmo espírito, o mesmo frio na barriga e a mesma vontade de